Hoje nós vamos cuidar da saúde, nós vamos falar com um ginecologista, pesquisador, uma pessoa que é coordenador da DASA, trazendo para você todo o conceito para sabermos o que a saúde mundial pode resultar na vida das pessoas, dos empresários e como a medicina pode se tornar um business. Então, a partir de agora, no nosso BC, o Dr. Rafael Haddad. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso Business in Connections e hoje, sem dúvida nenhuma, o cuidado da saúde é a pauta, mas olha, eu vou falar para você, o profissional que está comigo aqui é um grande especialista jovem, não fez o Grey's Anatomy, mas realmente vai dar um show de exibição de muito conhecimento. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube Sidney Botelho, já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no canal do YouTube do IG, Portal IG, IG Play. Sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora vamos conversar com o coordenador do DASA, olha, ginecologista, pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Rafael Frederic Haddad. Eu gosto do Frederic, viu, cara? Você tem que usar mais esse nome. Eu gosto também. Minha mãe também... Você só fala o Rafael Haddad. Ela fica triste, eu vou começar a usar bastante. Não, começa, que é muito bonito, dá um peso. E como que foi trabalhar lá no Grey's Anatomy com o George Clooney? Bom, Sidney, obrigado. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite e parabenizar por tudo que você vem trazendo aí de informação. Também queria dar as boas-vindas aí para o pessoal de casa e espero trazer um pouquinho de conhecimento e um pouquinho do que eu tenho de experiência, venho fazendo aí no mundo da medicina, juntando pesquisa e inovação, e que é uma área que é um pouco nova e as pessoas ainda estão descobrindo. Então acho que vai ser bem legal e, de novo, queria agradecer você. Não, maravilhoso. Você é um cara jovem, de uma família de ginecologistas. Eu acredito que trazer o legado de uma família, de um cuidado com a mulher, praticamente. E aí, como que foi você dar essa continuidade na história dos pais? Boa, bom começo. Eu sempre falo para todo mundo que a decisão para qual carreira seguir, o que você vai fazer quando crescer, quando quiser realmente colocar mão à obra e trazer algo de bom para a sociedade, é muito difícil, né? Tá. E a gente decide muito jovem, hoje na nossa sociedade. E desde o início foi super difícil decidir engenharia, medicina. Eu ainda estava naquela época, apesar de jovem, que era só existiam três, né, opções. Engenharia, medicina... E advocacia. E advocacia, direito. E... tinha uma pressão, por óbvio, da família, minha família inteira de médicos, mas eu sempre tive muita dúvida e eu gostava de muitas coisas. Tá. Eu pensei até em seguir para o lado aí de esportes, gostava muito de esportes, e no final acabei indo para trilhando a medicina. Durante o curso de medicina também muitas dúvidas, acabei aprendendo a programar, gostava muito de matemática, sempre gostei muito de pegar coisas para liderar, então eu sempre tive um escopo de atuação mais amplo do que aquela medicina muito tradicional. Isso foi adicionando várias skills que eu acho que foram muito importantes para onde eu me encontro hoje. Enfim, chegando perto aí na história da medicina, a gente sempre trilha os 6 anos e depois tem que decidir aí seguir a especialidade. A área, especialidade. Eu sempre gostei muito da área cirúrgica, a área que juntava um pouco da área clínica. E como eu tinha no berço, né, meu pai ginecologista, minha mãe anestesista, já tinha uma área cirúrgica muito enraizada, eu falei, vamos lá, né? Vamos fazer a gineco, que sempre me chamou a atenção, a questão da saúde da mulher. Minha mãe teve CA de mama, eu ainda estava no colégio, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E na época também ajudou a decidir, querer entender um pouquinho melhor para trazer esse cuidado. E daí eu fui fazer a ginecologia lá no
no Einstein, que é um hospital super referência, acho que todos conhecem, e está na parte de educação muito forte também. E como eu já gostava muito da parte de tecnologia, foi algo que eu falei, vou fazer no Einstein, acho que vai me agregar também nessa outra área. Fiz lá e descobri um outro mundo. Comecei a ver a inteligência artificial nascendo, a questão de dados sendo empregada lá na ponta da saúde, e isso foi me abrindo um outro horizonte. Então, acabei trilhando aí mais um tempo, fazendo pesquisa mais na área de ginecologia oncológica, mas também fui nesse momento aí de decisão da carreira, fui atrás lá do PPCR, que é um curso de pesquisa de Harvard, de um ano, praticamente um ano, onde eu me aprofundei na parte de estatística e etc. E, em paralelo, fui fazendo o MBA de Health Tech e Data Science. Caramba, então, o pessoal falava, era conflitante, quem é esse cara? né? Era conflitante. Era conflitante pela a quantidade de informação. Sim. Todas técnicas, científicas, só que totalmente ramos diferentes. E foi muito interessante, porque nesse momento da profissão médica, todo mundo tem uma expectativa muito forte. Sim. Então, lidar com essa expectativa foi mais transformador do que a decisão por si só. Tá. Porque lidar com a expectativa é um crescimento pessoal que você tem que ter de amadurecimento, que até foi onde que eu conheci o Léo, que é um amigo em comum nosso, num curso do Napoleon Hill, que eu também achei fantástico. E foi muito esse autoconhecimento para entender outras áreas que estavam surgindo junto com as skills técnicas, Sim. mas muito nesse autoconhecimento e as skills de soft skills. Sim. De como lidar com as pessoas, de como liderar a equipe, porque no momento que eu comecei a ir mais para essa área de gestão, de inovação, as skills que eu aprendi técnicas da saúde, que também tem muito de soft skills que a gente aprende lá, começaram a ser insuficientes porque eu estava me propondo a fazer. Tá. Então, só para complementar, eu acabei terminando a ginecologia oncológica de Research Fellow, né? Fiz a pesquisa no Einstein junto com esse PPCR de Harvard. Depois eu acabei terminando um Fellow lá na USP de Uroginecologia e acabei migrando bastante para essa área de tecnologia e emprego da inteligência artificial, de ciência de dados na saúde, que é algo que assim, o potencial é incrível, e até acabar como coordenador de inovação, onde eu lido muito com dados e pesquisa de mundo real lá no DASA. E está sendo uma experiência muito inovadora. E o laboratório DASA hoje se tornou uma das maiores referências, teve algumas aquisições recentemente e envolve várias pesquisas envolvendo esse lado da saúde como um todo, diagnóstico de várias especialidades. E para você... sendo um pesquisador, obviamente não teve tanto conflito de adaptação. Perfeito. Perfeita leitura. Porque praticamente você é uma pessoa que trabalha com dados, informações, pesquisas, e o estudo é a base justamente de um bom pesquisador. Como que está sendo investigar situações novas na medicina? O grande CEO da Apple já falava, né? O Connecting the Dots. Sim. E nunca fez tanto sentido esse Connecting the Dots como agora na minha vida. Porque no momento que eu estava lá, na ponta, no assistencial, e eu amava fazer as cirurgias, ainda gosto bastante, mas também me aperfeiçoei nas soft skills. E depois eu comecei a ter um conhecimento muito focado em como usar os dados, em como a gente usa as novas tecnologias que estão surgindo para melhorar a nossa pesquisa ou as questões mais de assistencial. E agora no DAS eu fazendo a conexão dessas pontas, né? Então eu lido lá com as pesquisas de mundo real, entendendo quais são os dados que são necessários para entender uma fisiopatologia de uma doença ou uma droga que está saindo no mercado. Então, realmente, tudo isso está fazendo muito sentido, e o DASA é uma empresa, assim, incrível, o tamanho é impressionante, mais de 15% da população brasileira acaba passando, isso é realmente algo muito chamativo, e a oportunidade, isso que eu falo para todo mundo, Sidney, a oportunidade da gente conseguir fazer com que a saúde seja melhor numa população do tamanho do Brasil.
E é ampla, né? E várias situações. Deixa eu falar aqui rapidinho dos nossos apoiadores. Lembro que o Business Connection tem o apoio da agência Soldigi, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também temos a Docu Technology, CRM Bitrix 24, fazendo com que a produtividade da sua equipe aumente cada dia mais. Toye Produções e Eventos, produzindo o seu evento, fazendo com que você, palestrante, tenha o evento ideal para atrair clientes e também ter aquele desempenho no palco. Também tem a Unielas Marcas e Patentes. Pesquisa precisa registrar a patente. A Unielas realmente é uma empresa especializada em marcas e patentes como um todo. Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos leva o treinamento motivacional, o método Agir para Vencer, aumentando a alta performance do seu time. E fecho com a nossa patrocinadora master, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Quer se comunicar, quer se tornar um palestrante, quer se tornar um treinador? Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. O Dr. Rafael Haddad, um jovem, né? Eu começo a falar Rafa, daqui a pouco cai todo esse protocolo. Por favor, Sidney, pelo amor de Deus. Ô Rafa, eu vejo aí, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, você falou sobre cirurgia, 30 anos você tem. Pesa a idade para um médico? Eu sempre tive essa curiosidade para fazer uma cirurgia. Porque, tá lá, eu sei que nós temos a necessidade, a falta de especialistas. Principalmente no Brasil, nesse gigante Brasil. E ao mesmo tempo tá lá uma cirurgia, você foi escalado. Quando foi feita a primeira e como que foi feita a seleção para o Dr. Rafael fazer a cirurgia? Eu tenho essa curiosidade. Legal. Isso sempre quando eu vou atender alguma paciente, acho que não só por ter 30 anos, mas também por ter uma cara de até menos, né? 20 anos, 20 25. anos, chega lá, quem é essa criança? Então, mas tudo na vida, acho que o soft skills é uma habilidade muito importante justamente para passar e transmitir confiança. Porque o paciente, ele sempre está num estado vulnerável, né? Sim. De vulnerabilidade. A gente tem que entender e compreender para poder estar prestando o melhor serviço para ele. E essa confiança passa também por essa questão de estar prestando o melhor serviço. Então, eu sempre fui, em todas as escolas que eu passei, Faculdade de Medicina do ABC, no Einstein, lá no HC da USP, eu acredito que a formação profissional é muito importante, não só na parte técnica. Então, eu sempre fui muito bem orientado com grandes professores de casa também, de como a gente criar essa relação médico-paciente. Tá. Então, esse, para mim, é o fator mais importante, disparado. E sim, tem aquela questão de primeiro contato, de encontrar alguém mais jovem que talvez passe uma insegurança, mas isso é contornado por essa relação. Na questão que você colocou de ensino, lá no Einstein, e eu vejo assim no HC, em outros hospitais, universidades de ponta, que a tecnologia está entrando muito forte no ensino de técnica cirúrgica. Tá. Então, nos Estados Unidos é muito forte isso, então você treina totalmente em bonecos, em robôs, até ganhar uma curva de aprendizado que te capacite para poder estar operando uma paciente. Aqui no Brasil, a gente está implementando cada vez mais tecnologias para chegar nesse ponto de o treinamento ser muito extensivo na parte de bonecos, de robô, e levar o menor risco para o paciente. Então, isso é uma coisa que eu vejo um ganho muito grande na parte de educação. Isso vocês aprendem na residência. Na residência. Já dentro dos hospitais. Isso. As universidades não têm essa estrutura ou não, Rafa? Aqui no Brasil? A gente está numa transição. Tá. Então, eu vejo que... é muita tecnologia, né? Tem muito muita material. tecnologia. A gente está num momento um pouco conturbado das faculdades de medicina aqui no Brasil, porque abriram muitas faculdades, muitas no setor privado. As públicas têm uma questão de verba um pouco mais difícil, então essa atualização eu acredito que seja um pouco mais lenta, mas as privadas, até por ter esse contexto de investidor lá bancando, eu vejo muita tecnologia de ponta sendo empregada.
É óbvio que como o crescimento foi muito exponencial e muito agressivo da quantidade de faculdades médicas, isso é uma questão que eu tenho para mim e em conversas até. Além disso tudo que eu comentei aqui, eu também frequento bastante o Inova HC, que é um hub de inovação lá do HC da USP. E é uma coisa que a gente comenta direto, assim, todo dia a gente fica tentando discutir quais são os riscos, o que está acontecendo na educação médica e de saúde aqui do Brasil, porque a quantidade de profissional que está sendo alocada, que está sendo treinada para ser médico hoje, não condiz com a nossa estrutura de ensinar adequadamente esse aluno. Então, isso é uma preocupação muito grande que acho que todo mundo já viu em algum jornal saindo até 2030, a gente vai ter 1 milhão de médicos sendo formados, que é um crescimento muito agressivo. Não, e falta um controle de tudo isso. É interessante esse grupo Inova HC, como que é formado? Os médicos de qual idade, Legal. a especialidade, porque, cara, é legal, né? Porque Muito interessante. deve ter o grupo de WhatsApp deles, assim. Foi. Então, lá no Einstein tem um hub de inovação, que é conhecido como ERETS. Sim. Foi um dos meus primeiros contatos, até eu fui um dos residentes disruptivos lá do Einstein, que a gente tem um mês de opcional, de optativo, onde eu posso escolher onde que eu vou ter o treinamento, e eu escolhi metade fica no serviço de oncologia e metade no serviço da ERETS, que é de inovação em saúde. E lá no HC tem um hub muito interessante, muito grande. Teve até recentemente, esse final de semana, um hackathon. Para quem não sabe, hackathon são competições entre startups, entre ideias que possam melhorar, aplicar tecnologia para melhorar a saúde, que é promovido por Harvard, e aqui no Brasil é global, e aqui no Brasil é realizado lá no Inova HC, que é um hub, é um espaço que tem dentro do complexo hospitalar da USP, do HC, Hospital das Clínicas, onde ficam todos os tipos de profissionais de saúde, então não só médico, enfermeiro, biomédico, e o intuito lá é pensar em aplicações, então tem ali um hub para startups em saúde e pessoas promovendo muitos eventos para como aplicar a tecnologia, como que a gente pode melhorar a saúde como um todo. Isso é bem, bem legal. O ecossistema, né, o fator ecossistema lá é bem interessante. Não, legal porque é o seu setor, pesquisa, inovação e ao mesmo tempo precisamos ter totalmente esse cuidado. E como que você vê não somente o âmbito privado, mas o público incentivando vocês, pesquisadores? Porque hoje você está numa empresa que é particular, o Grupo DASA. Porém, como que você vê não somente o particular, mas o lado público da saúde nessas pesquisas evolutivas para o nosso país? Eu sei que nós temos o Instituto Butantan, temos várias, temos a própria Fiocruz, nós temos aqui um processo de pesquisa perfeito no Brasil, mas poderia ser mais amplo. Mas como você vê nos dias atuais, tanto o privado e o público? Ótima questão, Sidney. Eu sou um eterno defensor de fomentos à pesquisa. Os fomentos geralmente tem os fomentos mais privados, mas o fomento público aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente é muito privilegiado, né? Tem a FAPESP, que está sempre ajudando, tem o FINEP, que está crescendo bastante no âmbito mais nacional, e é algo que eu converso com bastante gente e a gente precisa crescer esse ecossistema e dar mais, porque a gente tem a qualidade do profissional aqui no Brasil, não só médico, eu vejo de quase todas as profissões, a gente é muito bom e a gente tem uma exportação de profissional altamente qualificado muito grande, o que é uma pena. Então, a gente precisa se tornar, como país, como até Estado ou instituições, mais atrativo para esses profissionais altamente qualificados. E uma dessas estratégias é o fomento, e o fomento à pesquisa translacional. O que seria uma pesquisa translacional? Acho que quem já passou aí por universidades, fez pesquisa, tem aquele termo de engavetar a pesquisa. E hoje a gente tem muita pesquisa boa que acaba sendo engavetada e não faz aquela translação para o mercado onde a gente pode realmente estar ajudando o próximo, ajudando as pessoas com aquilo que a gente descobriu. E isso é uma coisa que eu vejo crescendo muito
nos últimos anos e a gente tem muita oportunidade de crescer. E o nosso profissional aqui no Brasil é engraçado, que a gente brinca que a gente é criativo, mas a gente realmente é mais criativo e a gente tem muito potencial para e tem muito problema, né, aqui para a gente poder estar resolvendo através de pesquisa, né, que começa lá no meio acadêmico. Daí acho que o público acaba tendo muito poder, né, a gente tem as universidades públicas que publicam demais e a gente tem que ter uma aproximação das empresas, do privado, para a gente conseguir realmente estar aplicando isso no dia a dia. E os professores estão habilitados para conseguir manter esse lado motivacional para vocês jovens que estão com a tecnologia no sangue? Porque não adianta, tem que se adaptar. E a tecnologia, o avanço, até então, menos de 40 anos, estávamos comemorando um transplante de coração. Hoje, isso daí já não é mais tão comemorado, não, porque o robô já está fazendo a troca do coração. Como que está sendo o educador para a formação de vocês mais jovens? Você matou a charada, Sidney. A palavra adaptação, eu acredito que tem que ser a palavra que a gente começa a utilizar cada vez mais. E a lei de Darwin, né, de quem se adapta acaba tendo mais vantagens, acho que nunca foi tão verdadeira como hoje em dia. Então, a pessoa que consegue se adaptar ao novo contexto, o que a gente está fazendo hoje provavelmente não vai ser o que a gente está fazendo daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, aquela pessoa que consegue tá sempre se atualizando, sempre entendendo como aplicar essas novidades da melhor forma no seu dia a dia, numa profissão que vai surgir, que é uma outra questão, né, que a gente acaba discutindo bastante, é fundamental. E o principal ponto que eu vejo, e acho que você deve compartilhar, que você é um exímio professor também, é a habilidade de aprender a aprender. Então, é a coisa mais difícil que tem. Com certeza. Então, as pessoas que conseguem treinar e conseguem se diferenciar nessa skill de saber aprender a aprender, e daí professores que consigam transmitir, que hoje o professor, a gente atua muito com aquela questão de ser um facilitador. Então, é aquele profissional que vai conseguir facilitar a sua jornada pelo aprendizado. E os professores excelentes são aqueles que conseguem com maestria isso. E os alunos que conseguem captar como que eles conseguem ser mais autodidatas ou encontrar soluções ou aprendizado da maneira mais otimizada, é o profissional independente da área que vai se diferenciar muito. Sensacional. E aonde trago aqui de encontro, né, o seu trabalho e business. Querendo ou não, um pesquisador, principalmente depois da pandemia, se tornou ali um profissional, um Neymar, né? Uma mosca branca, realmente sendo aquela raridade. Antes de eu fazer essa pergunta, como que foi a pandemia para você? Foi um bom estágio ou não? Nossa, a pandemia foi um período caótico. Foi bem quando eu entrei na residência. Sim, E deu 1 mês, começou a tudo paralisar, a gente ser chamado para ajudar em alguns outros casos, ou ficar em casa para não ter risco de transmissão e piorar todo o quadro de profissionais, né? A gente fazia uma contingência, porque se um profissional médico ficar doente, a gente tem que realocar o outro imediatamente. Então, foi uma loucura total. E foi um pouquinho de como surgiu também algum das minhas skills, das minhas hard skills de gestão, porque eu acabei ajudando bastante quando estava retomando as cirurgias, a organizar as tabelas, e é algo que eu gostava já, né, de mexer com números, de logística. Então eu acabei falando, meu Deus, que interessante, né? A gente consegue também ajudar a como priorizar uma paciente que está com um risco de vida maior do que outra paciente para a gente conseguir operar antes. Então foi muito difícil, mas trouxe algumas oportunidades, porque a gente teve que avançar muito rápido com algumas tecnologias. Sim. E até com o sistema se adequando à demanda. E acho que a gente, como o SUS acaba sendo um ponto totalmente fora da curva do que a gente vê no restante do mundo,
Acho que foi um pontinho positivo aí pro que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem que se orgulhar e proteger, né? Tem que criticar, mas tem que criticar fazer aquela crítica construtiva, né? Como que a gente pode melhorar algo que a gente já tem que é muito bom, né? Que funciona para todo mundo, que se a gente for comparar com outros países, talvez seja algo realmente fora da curva. Não, e realmente vocês estão de parabéns, porque, pô, cuidar de milhões de pessoas, como foi, e entrar num campo de guerra, todos despreparados teoricamente, porque ninguém sabia no começo o que poderia ser feito e como sairia do campo de batalha, foi sensacional. E aí entra justamente a evolução do pesquisador, a carreira do pesquisador, porque a solução teve que vir ali, ó, em instante. O quanto a tecnologia colaborou para estas pesquisas? Demais, Sidney. E nessa parte de dados, eu vi isso muito evidente, porque não só que a gente conseguir captar esses dados, entender o que estava acontecendo, quase real time, foi fundamental para a gente entender como a gente otimizar o sistema, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, mas algumas coisas que eu gosto de frisar também. Na formação, acho que não só de profissionais da saúde, mas de todos, a gente precisa focar muito em dar o senso crítico para as pessoas. Quanto mais a gente conseguir entregar para o outro a ter uma discussão, a ter uma criticidade na sua análise, melhor vai ser a nossa educação, melhor vai ser a nossa população, a nossa sociedade, porque com todo mundo conseguindo analisar os fatos e não só ouvindo algo que venha no Zap Zap e aceitando, mais a gente vai ter poder de mudança. Isso é uma coisa que eu sempre falo e é algo que eu sei que você também acaba passando, defende. E a outra questão que eu queria também comentar sobre isso, então a tecnologia ajudou muito, tanto em desenvolvimento, vacinas e etc., que a gente teve novas tecnologias surgindo, mas também nessa parte de comunicação, de análise de dados. Acho que todo mundo está vendo aí o quanto os dados são valiosos hoje, e isso foi fundamental para a gente entender tendências, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. E só um ponto que a gente comentou de educação, e lá no DAS a gente tem um programa muito interessante, que é para médicos em formação, então alunos de medicina, já no final da sua graduação, que a gente chama de jovens médicos inovadores lá no DAS. A gente tem aí algumas vagas todos os anos, super concorrido, porque a gente ensina justamente algo que a faculdade muitas vezes deixa a desejar. Então a gente ensina a parte de pesquisa, a gente aplica um pouco da inovação, então lidar com startups, que é algo muito novo para o profissional médico. E também a parte de educação. Então, a gente faz essa tríade, né? Educação, inovação e pesquisa andarem juntas. Que coisa boa. Deixa eu falar da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Você pensa em ser um palestrante? Veja aqui, Dr. Rafael Haddad, sem dúvida nenhuma, é um multiplicador de conhecimento, um pesquisador. Mas como transmitir isso? Eu estive num congresso de harmonização orofacial recentemente pela SBTI e muitos especialistas passaram trazendo conceitos técnicos. Mas como você estruturar uma palestra técnica? Na Voice Training justamente tem esse conceito. Especialistas que vão treinar você a se tornar um multiplicador de conhecimento, ou seja, um palestrante, um treinador, e basta você escanear o QR Code da tela e você agendar uma sessão experimental e você entender todo o resultado que você vai ter, porque tem planos que te ajudam até a produzir o seu evento como treinador, ou também um plano para estruturar a sua carreira como palestrante. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, uma nova forma de se comunicar. Rafael, o que eu acho muito interessante é justamente o trabalho do pesquisador, né? Porque se a gente for voltar lá atrás, a pessoa pesquisava e vendia a ideia. E hoje as empresas estão selecionando especialistas, pagando para que já tragam estas soluções. E isso é uma cultura de 15 anos atrás, é uma profissão até nova. E quando você entrou nesse caminho, nesta profissão, quais eram os seus objetivos iniciais?
Até onde você pensava em chegar? Porque o que você pesquisou ontem já está desatualizado hoje, teoricamente, né? Sim. Foi muito por propósito e muito pelo perfil. Eu sempre fui um cara muito curioso. Analítico, Sidney. né? Muito curioso. Então, desde criança, eu tinha as dúvidas de qual carreira seguir, mas eu sabia que eu queria ser pesquisador de alguma coisa, porque eu queria entender as coisas a fundo, por que funciona assim, não funciona daquele jeito. E essa curiosidade é grande parte do motivo de eu ter sempre seguido algo nessa linha. Com relação à parte profissional, eu vejo aqui no Brasil ainda incipiente, né, o pesquisador como profissão. E como eu tenho essa linha muito de inovação, intraempreendedorismo, né, entendendo quais são as soluções que a gente pode colocar no mercado, quais são as tecnologias, que eu sempre coloco muito análoga ao pesquisador no racional, né? Então a gente tem um problema, os dois têm um problema. Um vácuo de conhecimento que eu quero entender a fundo. Aqui eu tenho um problema da sociedade que eu quero resolver. Os dois vão gerar hipóteses e os dois vão ter que provar essas hipóteses para poder dar o próximo passo. Então eu acho muito interessante esse racional de como que a gente vai entendendo os problemas que vão ser sempre diferentes, né? A gente consegue uma solução aqui, mas vão surgir outros problemas e esse é o bonito da coisa. E como que a gente consegue sempre colocar isso de uma maneira que a gente vai sempre retroalimentando. Então a pesquisa vem dessa lacuna, tentando entender, propondo soluções e a gente tentando fazer essa transação que eu comentei anteriormente. Não, sensacional. Eu faço essa pergunta porque realmente é uma profissão nova, é algo que tem que desvendar aqui no Brasil, é uma descoberta. E hoje, a inteligência artificial, e aí? Grande pergunta. Como trabalhar IA na medicina, cara? Porque, ela pode ajudar... Você viu que o Bill Gates colocou recentemente? Não, essa não. Que daqui 10 anos não existirá mais médicos. Sério? Colocou recentemente. E aí, qual que é a sua opinião, então, sobre Vamos lá, isso? essa é quente, Rebate o Bill Gates, vai. Bom, vamos lá. Eu li até um post super interessante que rebatia justamente a afirmação dele. E a gente teve um outro super expert colocando que a IA ia substituir o radiologista, que é o profissional médico que fica analisando as imagens de tomografia, ressonância, ultrassom, enfim. E isso em 2015, falando que em 10 anos seria totalmente extinto. A gente está em 2025 e continuam até com uma demanda aumentando. Então, o que eu vejo da inteligência artificial? A gente precisa de alguns pontos que geralmente não são falados. Para ser algo factível, a gente precisa que tenha confiança da sociedade plena no resultado. A gente tem uma questão ética muito forte, então tem os vieses dos modelos de IA, tanto os generativos como também os não generativos, né, os preditivos, os que a gente consegue também classificar em ou em A ou em B, que a gente precisa colocar na conta. A gente tem a questão jurídica de responsabilização. Vai ser o programador que fez lá o modelo, o responsável se algo der errado. Então essa é uma questão muito delicada, muito difícil de ser contornada. A gente tem a questão tecnológica. Então a computação quântica hoje, eu fui recentemente para um evento em Las Vegas que chama HIMSS, que é o maior evento aí de tecnologia em saúde, e pouco está se falando ainda está um pouco embrionário. A Microsoft, a Google lançaram aí o chip quântico, que ainda está começando, mas quando que vai chegar, quando que isso vai conseguir disruptar de vez aí o processamento? Tem alguns outros, né, uma parte mais técnica, a GPU, que veio e possibilitou todo esse avanço aí de IA. Agora tem as TPUs, que o Google até apresentou recentemente uma nova. Então tem todos esses parâmetros que a gente tem que entender para poder ter uma avaliação mais precisa. Só que a gente tem também a questão cultural, né? Aqui, como que vai ser aquela relação latina que a gente tem. Então, eu vejo um cenário complexo para a gente ter uma previsão aí que o Bill Gates está se arriscando em 10 anos. Não acredito, acho que vai ser uma parceria. Então, vai ser cada vez mais uma simbiose aí do médico com as tecnologias para proporcionar. Vai ajudar no diagnóstico. Com certeza, sem dúvida. Isso já está ajudando.
A pessoa, se ela souber utilizar, ela vai conseguir. O medo que eu tenho como não especialista da área é justamente a pessoa digitar os sintomas de um paciente e vir uma anomalia totalmente fora e termos análise e diagnósticos errados. O que eu acho que vai facilitar é o cruzamento de dados das informações, que eu acho que poderia já ter uma unificação de sistemas, tanto no SUS quanto nos hospitais particulares. Esse cruzamento, principalmente num caso de acidente, ter toda a ficha médica da pessoa, que aí sim a IA, compilando esses dados, traga ali uma resposta para o médico para que ele tome a decisão. Com certeza. Tem uma passagem, isso é até interessante, que foi do livro do Kai-Fu Lee, que é um expert de IA, e foi um dos responsáveis de eu ter migrado assim, com bastante força para essa área. Em 2019, 2020, que eu li o livro dele, Inteligência Artificial, e ele tem uma passagem muito interessante, que ele trabalhou na Apple, Google, foi para a China, também trabalhou na Google China, e ele teve um linfoma, se eu não me engano. E ele foi num profissional médico, onde tem uma classificação que a gente até aprende na faculdade, Ann Arbor, que classifica a gravidade e prevê aí a mortalidade em 5 anos. E lá eles compilaram os parâmetros dessa classificação e ele tinha 90 e tarará % de chance de ir a óbito em 5 anos. Tá. Ele acabou a vida, né? Putz, ficou super chateado, foi para um outro profissional que estava trabalhando uma linha de machine learning, que é um tipo de inteligência artificial, onde eles colocavam N parâmetros, idade, outros tipos de biomarcadores, e nessa nova classificação, onde o machine learning, onde a computação dava o resultado final, ele tinha 1% de chance de ir a óbito. Então, isso, assim, fez total diferença, mas tinha um profissional lá, um acolhimento, então... Eu acho que tem muita coisa ainda que está nublada, né? Tá difícil de entender, mas eu não sou tão agressivo quanto o Bill Gates nessa previsão. Acho que tem muita coisa que vai mudar. Acho que a adaptação que a gente comentou anteriormente vai ser fundamental. O profissional médico que souber treinar mais soft skills, que vai ser muito importante, cada vez mais importante. Saber fazer a interface com a tecnologia para obter o máximo dela e conseguir também, talvez aí a pesquisa ajude bastante a entender novos caminhos para a gente melhorar a saúde, né? Sim. Acho que esse cara vai ser diferenciado. Não, é o que esperamos, né? A tecnologia em si e a IA vem para ajudar. É interessante porque os resultados dos equipamentos, como que está a indústria? A indústria está também, né, nesse aquecimento. Eu já trabalhei numa empresa, vou trazer aqui, eu acho que eu nunca falei para o amigo de casa. Lá em 1995, eu trabalhei por 1 ano e meio numa empresa de manutenção de equipamentos hospitalares, medição de oxigênio, pH, e o Sidney fazia manutenção, trocava placa. E ao mesmo tempo... eram só processadores, só que hoje já tem todo um diagnóstico, uma leitura que teve uma evolução de 40 anos, 30 anos atrás. E como está sendo esses equipamentos, os novos com a IA? A evolução é impressionante. O que a gente está vendo de evolução dentro de IA generativa é impressionante. Eu atuei também em startups internacionais fazendo a interface médico com a tecnologia e fazendo também a parte de programação. E nesse evento que eu fui, foi bem evidente que os próximos 2 anos, pelo menos, a gente vai ter muita conversa em agentes de IA e fluxos de otimização de processos. Então, está muito focado em como a gente otimiza os processos que existem hoje. E além disso, as empresas estão fazendo muita modelagem para dentro dos softwares, para dentro dos hardwares até, para ter esse casamento dessas inovações com o aperfeiçoamento do que eles já oferecem para o mercado. Então, máquinas de ultrassom, tomografia, até outras máquinas. E a gente tem várias áreas, né, Sidney? É engraçado porque a saúde é tão ampla, né? Sim. Que se a gente foca só em cirurgia, a gente vai conversar aqui 1 hora e vai ser uma delícia só sobre a robótica.
2021, se eu não me engano, 22, já tinha robô em Israel operando sozinho o porco ou a ovelha, se eu também tenho que confirmar essa informação, mas estava operando uma colecistectomia, que é uma cirurgia muito realizada, amplamente realizada no mundo. Estava lá um robô sendo treinado para realizar essa cirurgia. E hoje a gente tem a ajuda já, a robótica que está amplamente difundida, sendo ajudada muito por modelos de IA para ajudar a identificar ou alguma lesão, algum vaso específico, e ajuda muito o profissional médico a ter uma cirurgia mais limpa, com melhores resultados. De novo, a tecnologia ajudando no desfecho e o profissional. A gente comemorou quando o primeiro médico fez uma cirurgia online, né? Verdade. Que confiança você tem numa pessoa que faz online a cirurgia? Corta aqui bisturi 1, bisturi 2, cara. Se a gente for trazer aqui, a gente ia ficar horas e horas trazendo inovações. E eu vejo que isso é muito interessante, se a evolução que vocês jovens tiveram. Porque minha mãe foi enfermeira por 30 e poucos anos e se aposentou na década de 90. E eu lembro que eu ia nos hospitais e não era tão... tão aparelhado como no dia de hoje. Então vocês chegam hoje lá, o médico tem uma facilidade rica e a minha preocupação está sendo no manuseio desses equipamentos, Rafa. Concordo plenamente. E passa um pouco da educação, né? Sim. Educação continuada, a gente está sempre... Na universidade, a universidade não está preparada para o avanço dos equipamentos. E quando a pessoa vai para a prática, fica um gargalo. Fica um hiato ali. Sim. E às vezes pela alta demanda e também pelos poucos profissionais, pelos turnos, não dá para treinar aquela pessoa naquele equipamento em si. E aí, como que é o trabalho hospital, saúde e indústria nesse ponto? Interessante, né? Acho que é uma lacuna. Tem muitas tentativas, cursos, pós-graduações. As instituições aqui de saúde têm muitas pós-graduações, tem fellowship, tem o DASA, a Einstein, o HC, onde eu acabo conhecendo mais, tem esses cursos para justamente tentar fechar um pouco dessa lacuna. Mas como eu acho que assim, a tecnologia vai surge essa lacuna, né? É como o jurídico, né? O jurídico sempre corre atrás da inovação para tentar ver qual vai ser a nova legislação. Acho que a educação também está correndo um pouquinho atrás e a gente tem que fazer com que essa corrida seja um pouco mais rápida, né? A gente encontre a educação para suprir esse ato. Eu vejo que o profissional hoje está buscando, né? Eu vejo na pele, porque muitos vêm até mim perguntar como que consegue fazer um curso, pelo menos, de programação inicial para entender um pouquinho mais sobre o assunto, ou entender mais como que ele consegue adentrar mais no mundo de pesquisa, ou de tecnologia, impressão 3D, tem muitas coisas. Eu fiz um MBA na FIAP, que também é uma instituição que está aí se propondo a cobrir a cobrir FIAP um pouco... maravilhosa na parte de tecnologia. Então, o Dr. Wagner Sanches é exato. O diretor, meu amigo. Então, eu sou suspeito também e acho que está fazendo um trabalho muito legal. E eu acho que a tendência é isso ficar mais intenso cada vez mais. A gente tem a China trazendo um hospital totalmente gerido por IA. Tá. Tem até vídeos aí no YouTube para quem tiver curiosidade. E eu acho que esse é o futuro, é presente, né, na verdade. Nossa, que coisa boa. Deixa eu falar rapidamente dos apoiadores, falar aqui que o programa, ele tem o apoio da agência Soldigi, da Bárbara Fiuza, CEO, especialista que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, Bittrex 24 CRM, que aumenta a sua produtividade, fazendo com que todo aquele funil e o controle de sua equipe para saber se eles estão realmente atendendo o cliente. A Bittrex 24 controla tudo junto com a Doco Technology do Douglas Barreto. Também tem a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo, participando de congressos, feiras, levando toda a estrutura para você. Então você que tem uma empresa, vai produzir o seu evento, conte com a Toye Produções e Eventos. Unielas Marcas e Patentes, registrando sua marca, registrando a sua ideia, a sua patente. Você inovou? Precisa registrar Unielas Marcas e Patentes.
Toye Treinamentos, treinando a sua equipe para aumentar a performance através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E a nossa patrocinadora master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, trazendo para você um conceito novo para você se comunicar, criar uma estrutura, um raciocínio lógico para você levar a mensagem para o seu público-alvo. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. Rafa, estamos caminhando para o final. Você viu que o tema aqui é rápido. Quem te inspira, meu amigo, a você buscar tanto conhecimento e também se aprimorar para cuidar da gente? Muitas pessoas me inspiram, Sidney. Em casa, com certeza, meus pais, minha irmã, minha família me dão um suporte e me inspiram bastante. Meus professores. E um conselho que eu sempre dou para as pessoas: apaixonem-se por aprender. Aprendam a aprender e sejam curiosos. Isso é o que vai te diferenciar, independente da área que você tiver, independente do que você se propor a fazer. E eu acredito que tá com tanta gente boa ao redor, minha mulher, a família dela, os profissionais que andam lado a lado, você, o Léo, acho que isso vai fomentando um ecossistema muito propício para a gente estar sempre crescendo. E esse é outro conselho, né, que a gente sempre acaba ouvindo, né, de andar com as pessoas que te inspiram e andar com pessoas que vão te fazer crescer. E esse é um conselho que eu tento seguir à risca. Ah, que coisa linda. A sua esposa é dermato. Médica também. Dermato? Ela terminou clínica médica, tá preceptora agora de clínica, tá pensando em fazer hematologia. Nossa, é uma família que cuida de outros. Só para fechar aqui, Rafa, hoje você trabalha em 2 empresas particulares, teoricamente, o Hospital Albert Einstein ajudando na pesquisa e eu como coordenador da DASA. Hoje eu tô no DASA. No DASA, mas tem a pesquisa acaba sendo algo que eu faço mais à parte, então pesquisa eu faço até no próprio DASA, no HC, sim, é um pouco mais aberto. E só para fechar, como que você vê o apoio público para essas empresas? Legal. Porque é interessante, porque, querendo ou não, está fomentando o conhecimento. Eu sei que está comercializando, a indústria ajuda muito nesse ponto, nas pesquisas, mas como que o governo como um todo apoia as empresas, os hospitais, os laboratórios? O que eu vejo, eu não sei de tudo que acontece nesse meio, até acredito que tem muitas pessoas que estejam nessa interseção que podem até ser pessoas que a gente ouça quando a gente está precisando de algum fomento, de pesquisa e etc. Mas o que eu vivi já na minha carreira de pesquisador, até entendendo melhor como funciona esse sistema. As bolsas de fomento existem, a FAPESP é realmente uma instituição que acaba ajudando bastante. Tem o CNPq, a FINEP, tem algumas outras bolsas que surgem em editais vira e mexe, como o Embrapi. Então, o primeiro passo que eu vejo que a gente discutiu num evento até recente que teve lá no Hub do InovaHC, que chama Innova for Research, que eu tenho eu fico muito feliz de poder coordenar esse evento. E a discussão era como a gente aproxima isso que já existe hoje, que é muitas vezes desconhecido pelo profissional da ponta, para tornar menos burocrático, que esse processo é muito longo e afasta muitas pessoas, e como que a gente consegue fazer com que isso seja cada vez mais explorado. Então, acho que a questão, existem esses fomentos, e pode ser por empresas privadas, né, solicitando esse fomento, como que a gente vai encurtar esse caminho para a gente exponenciar tudo que a gente tem de potencial. Dr. Rafael Frederici,
Haddad, muito obrigado pela presença aqui no nosso Business in Connections. Para mim, enriqueceu muito, trazendo a saúde. E querendo ou não, a saúde é um negócio a ser, assim, desvendado por todos, numa conexão maravilhosa. E com certeza, você inovando pode trazer aqui para nós do BC e também para o Portal WIG. Combinado? Obrigado, Sidney. Queria agradecer mais uma vez você, toda a equipe, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. E eu convido todo mundo a conhecer um pouquinho mais esse lado da medicina que está sendo desvendado, que eu acho que todo mundo que gosta de cuidar da saúde, entender quais são as opções que existem hoje, vai ter a curiosidade de aprender um pouquinho mais. É isso daí, então. Com o Dr. Rafael Haddad, estamos encerrando o nosso Business in Connections de hoje no canal do YouTube do Sidney Botelho, que eu peço para você se inscrever no canal, também no canal do YouTube Podcast Business in Connections, no Portal WIG, no WIG Play e também no canal do YouTube do WIG. Muito obrigado pelo seu carinho, foi uma honra ter você aprendendo sobre a saúde, sobre a inovação, sobre os laboratórios, sobre os hospitais, essa convivência que nós temos que ficar, de olho e agradecer muito por vir soluções que vão ajudar a cuidar da nossa saúde. Então, um grande abraço para você e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.